Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre uma novidade que o Facebook lançou, que eu achei super interessante. Na verdade, no dia do 1º de abril rolou um boato de que o Facebook estaria mudando a regra de 20% de texto. Então, para quem faz anúncio no Facebook Ads, sabe que isso restringe muito, porque o Facebook não permite que nós ultrapassemos 20% de texto para a gente poder fazer os nossos anúncios. E aí, no dia 1º de abril, rolou esse boato, só que, na verdade, gostei do FB, bloqueou rápido um fake meu dentro de minutos. Pois é, ele bloqueia rapidinho mesmo. E boa noite, gente. E aí, eu recebi uma notícia hoje de que o Facebook estaria alterando essa questão do 20% de texto. Então, como é que vai ser daqui para frente? O Facebook, ele vai categorizar os anúncios. Oi, Hugo, presta atenção na novidade, Hugo. Não é 1º de abril, agora é verdade. E aí, gente, o que que vai acontecer? O Facebook agora, ele vai ter uma categoria das imagens. Então, ele vai ter quatro categorias. Vai ficar ok, baixo, ok, baixo, alto e médio. O que significa isso? As imagens ok significam que são imagens com pouco texto e elas vão poder vai poder ser feito o anúncio dessas imagens. As imagens embaixo, elas já são uma imagem com mais texto. E aí significa que a distribuição dela vai ser restrita. A classificação dela vai ser baixa, o alcance dela pode ser restrito. A imagem de categoria média, ela não vai atingir um público ideal. Então, claro, o Facebook ele vai informar para vocês as informações sobre cada uma dessas imagens, sobre cada uma do tipo de imagem, a classificação dela, e a imagem que tiver classificação alta vai significar que ela tem muito texto, então o Facebook não vai permitir. Então, aos poucos, o Facebook está permitindo mais imagem, mas ele ainda considera melhor os anúncios que têm pouco texto nas imagens. Eu achei novidades interessantes, porque isso era uma dor de cabeça para muita gente, principalmente porque o Facebook não aceitava de jeito nenhum imagem com mais de 20% de texto. Quando você colocava lá no Facebook Ads e você ia pedir autorização para esse anúncio rodar, o Facebook simplesmente não deixava fazer o anúncio. E aí era complicado, porque tinha que voltar, testar tudo. O Facebook ele tinha uma ferramenta de grade, para quem não sabe. Ele ainda tem essa ferramenta de grade, tá? Oi, Yuri, boa noite, tudo bem? E aí, com essa ferramenta de grade, você consegue ver se sua imagem tem mais de 20% de texto. Mas parece que aos poucos o Facebook vai tirando essa ferramenta de grade, tá? E aí ele vai incluir uma outra ferramenta que é essa que vai categorizar o seu anúncio. Só que a novidade melhor sobre isso é que essas regras não vão se aplicar a pôster de filmes, capa de DVD, capa de livro, justamente porque esses tipos de imagem tem muito texto. Então, essas regras não vão incluir esses tipos de imagem. Elas vão incluir os outros tipos de imagens que serão anunciadas. E aí, eu achei super interessante, né? O Facebook, nos últimos meses, tem lançado muitas novidades. E, Mento, Barbosa, então... Nos Estados Unidos, parece que já alguns lugares já tá mudando, tá? Ele não deu um prazo para isso. Na verdade, o Facebook nem tinha lançado isso. Foram alguns sites de notícias que lançaram isso. Só que eles já entraram em contato com o Facebook e o Facebook informou que realmente está acontecendo isso. Ele lançou, na verdade, sem anunciar para ninguém. E aí eles entraram em contato com o Facebook realmente comprovou que isso está sendo modificado. Então, em alguns meses deve estar funcionando aqui no Brasil. Parece que nos Estados Unidos, para algumas contas, já tá funcionando, tá? Uma dica legal, gente, eu não sei se vocês sabem, mas se você coloca o seu Facebook no idioma em inglês, as novidades chegam antes. Pode ser que vocês alterando o idioma de vocês do português para o inglês já tenha essa novidade. Eu não sei. Mas geralmente eu usava muito. Só que aí, às vezes eu tenho que trocar. Eu nunca mais coloquei meu Facebook em inglês. Mas geralmente eu coloco ele em inglês para poder ver essas novidades que ele tem. Então talvez se fizer essa alteração a gente já consiga ver essas novidades. Mas ele não deu um prazo para isso. Então, provavelmente deve ser em alguns meses. Não tá tendo um delay muito grande das novidades surgirem nos Estados Unidos, depois surgirem aqui.
surgem lá e logo já aparece aqui. Então eu acho que provavelmente uns 2, 3 meses no máximo, essas novidades já estejam no ar, tá? Então, para quem mexe com Facebook Ads e tinha muito esse problema da quantidade de texto no anúncio, dos 20% de texto, né? Eu achei uma ótima novidade. E tem outras novidades também, tá? Depois eu vou colocar lá no meu blog, se vocês quiserem conferir. Não é em relação a anúncio. O Facebook lançou umas novidades em relação ao Messenger dele. Então, por exemplo, ele vai ter um código que você vai poder pegar e conversar com a pessoa através desse código. Eu não sei se quem tem Snapchat aqui já viu que o Snapchat tem o Snap Code, né? Então, a mesma coisa, o Facebook vai fazer. Até na última transmissão que eu fiz, que a gente falou sobre as novidades das transmissões do Facebook, né? A gente falou que o Facebook tá pegando um pouco do Periscope, um pouco do Snapchat e colocando as coisas mais interessantes nas novidades deles para poder estar concorrendo, competir com essas novidades, né? Quem desativa a conta pode reativá-la sem perder nada? Mento, pode sim. Se você exclui sua conta no Facebook, você vai observar que ela não vai aparecer. Mas se você não vai precisar nem reativar. Se você excluiu sua conta, desativou sua conta, e aí você entrou com o seu nome, seu login e senha, você vai ver que vai estar tudo do mesmo jeito que você deixou. Agora, é bom você fazer um backup, tá? E nas configurações da sua conta, tem como fazer um backup da sua conta. Então, você consegue fazer backup dos seus dados, das suas conversas, das suas fotos. Então, é bom sempre estar mantendo um backup da sua conta, até porque tem gente que coloca muita foto no Facebook e às vezes não salva essa foto em outro lugar, ou as suas conversas. Então, isso é bem importante. Gente, boa noite para quem tá entrando agora. Então, a novidade de hoje é essa, gente. Facebook vai estar alterando essa questão do 20% de texto, tá? As imagens vão agora ganhar categorias e da forma como elas vão ser categorizadas, você vai saber se aquilo é uma imagem com uma boa quantidade de texto ou não. Mas o Facebook, ele tá abrindo essas portas para aumentar a quantidade de texto nas imagens dos anúncios. E aí, gente, vocês ficaram com alguma dúvida? Querem saber alguma coisa? Então é isso, gente. Boa noite, Antônio. R. Cartaz, que você ficou com alguma dúvida? Sobre o quê? Gustavo Messia, não. Boa noite, gente. Para quem tá entrando, boa noite. O Orkut mudou. R. Catasco, o Orkut nem existe mais. Na verdade, o Orkut foi descontinuado em 2014, 2015, se eu não me engano. E agora, na verdade, ele é uma comunidade que fica só informações do que aconteceu anteriormente. Túlio. Então, Túlio, o Facebook, ele mudou as regras de 20% de texto na imagem. E aí, o que acontece? Ana, pode deixar, eu dou um beijo no Sansão, ele tá aqui do lado chorando. Ele tava aqui do lado chorando, pedindo carinho. Então, gente, para quem... Não, gente, vocês não vão conseguir logar no Orkut, tá? E aí, para quem perguntou... Antônio, eu falo português. E aí, para quem perguntou das novidades no Facebook, é que ele mudou o 20% de texto, não vai ter agora mais essa regra de 20% de texto na imagem. Não é Ricatask, não hackearam ele, não. O próprio Google fez isso mesmo, por conta das mudanças que viam acontecendo no Orkut, o Google descontinuou o Orkut. E aí ele é mais como um banco de informações de tudo que acontecia antes. Boa noite, Silvio, tudo bem? Então, não, Facebook e Orkut não estão brigando, o Orkut não existe mais. Então, gente, para quem entrar agora, esses 20% de texto nas imagens são campanhas de ads? São sim. Todas as campanhas de Facebook Ads vão ganhar essas modificações. Agora, em vez do 20% de texto, elas vão ser categorizadas e aí cada imagem você vai ver a quantidade de texto. O Facebook vai fazer uma análise dessa quantidade de texto e aí ele vai definir em 4 categorias: ok, médio, alto e baixo. E aí ok significa que que tem poucas imagens, tipo, só tem a logo ou só tem algum
texto pequeno, e aí vai ter essa categoria ok, e ele vai poder ser anunciado normalmente. As que tem baixo, categoria baixa, significa que ela já tem um pouco mais de imagem, ela pode não estar alcançando a quantidade de pessoas que você quiser. E aí a categoria alta, que significa que tem muita imagem, e aí provavelmente ele não vai ser autorizado. O Sansão, cadê o Sansão, Caê? Sansão! Sansão! Sansão sumiu, gente. Lenine, você não entendeu essa mudança do Facebook? Então, gente, para quem não entendeu é o seguinte. O Facebook, quando você faz um anúncio, a imagem... então, Lenine, não usava até então os 20%. Então, ele continua com esse 20% de texto, tá, gente? Só que o Facebook, ele tá implementando uma novidade que, ao invés de ter 20% de texto, ele vai categorizar as suas imagens. Então, vamos dizer, se seu anúncio tem pouca imagem, ele vai categorizar como ok. Esse ok significa que ele vai ter pouca imagem, então ele vai aparecer normalmente seu anúncio. Se você tiver muita imagem, ele vai para uma categoria alta. E aí, quando o Facebook categorizar como alto, seu anúncio não vai poder ser veiculado. Se ele categorizar como médio e baixo, baixo significa que ele não vai ter uma boa alcance. E médio significa que ele não vai estar alcançando o número de pessoas que você deseja. Significa que tem mais imagens. Mas você vai conseguir, por exemplo, hoje usar mais de... Hoje não, né? Quando essas novidades forem autorizadas pelo Facebook, você vai conseguir usar mais de 20% de texto. E aí, vou perder dinheiro? Não, você não vai perder dinheiro. Na verdade, essa questão de investimento não vai mudar nada, tá? Então, vai liberar mais e alcançar menos. Lenine, se você usar mais texto, sim. Jorge, nossa, o Face está cada vez mais chato com os anunciantes. Realmente, o Facebook está inventando... na verdade, eu acho que ele não está ficando chato. Ele está implementando muitas novidades. Eu acho que é melhor. Para quem não gostava dessa opção das regras de 20% de texto, é melhor. Eu, na verdade, até gosto. Eu acho que imagem com muito texto fica muito ruim. Justamente porque ninguém quer ler texto demais. A gente quer ver mais a imagem, né? Quer ver o anúncio. Então, eu geralmente acho que, às vezes... eu também, Lenine, eu concordo com 20% de texto. Tem gente que não gosta. Eu, particularmente, gosto. Eu acho que quanto menos texto você tiver naquela imagem, muito melhor pro anúncio. E eu já observei que quanto menos texto você tiver, mais alcance você tem. Então, provavelmente, você usando mais texto, você vai alcançar menos pessoas, né? Desativei minha conta. Por que você desativou a conta? Desativou a conta de Facebook Ads ou do próprio Facebook? Realmente, eu também não concordo que a gente tem que poluir, tá? Eu acho que quanto menos texto na imagem, muito melhor. Eu isso tem uma campanha para ir para o Face, não deu para assinar a peça. Não deu nem para assinar a peça. Por que, Jorge, não deu para assinar a peça? Mento, fizeram uns fakes meu. Coisa chata é Face, mas Instagram. Lenine, você não gosta de anunciar no Face e no Instagram? Eu acho legal. Eu só acho assim, que talvez tivesse que ter um ambiente só para os seus anúncios no Instagram. Eu acho que ficaria melhor. Mas eu acho legal poder anunciar nos dois ao mesmo tempo. Só que eu acho que tinha que ter um ambiente até para você conseguir ver melhor as métricas de anúncios no Instagram. Stephanie, texto demais acaba cansando. Realmente, eu acho que texto demais acaba cansando. As pessoas, primeiro, porque hoje as pessoas veem os anúncios muito mais pelo celular. Hoje a gente entra em Facebook, acessa Facebook e as nossas redes sociais muito mais pelo celular. E aí você vê uma imagem pequena com muito texto, eu não acho legal também, não. Stephanie, preferem ver vídeo, as pessoas preferem ver vídeo do que ler texto. Com certeza. Tanto que você fazer anúncio de texto no Facebook, ele tem muito mais... anúncio de vídeo no Facebook, ele tem muito mais resultado do que os anúncios de imagem e texto hoje em dia. Então, claro, né?
vídeos pequenos também, porque tem uma galera que vai fazer vídeo, quer fazer um vídeo gigantesco. Jorge, não tem data ainda, tá? Essas novidades ainda não tem data. O Facebook ainda tá lançando lá nos Estados Unidos. Isso daí, nem o Facebook tinha lançado no blog dele, nas informações dele. Foi um site americano que anunciou essas informações, só que eles entraram em contato com o Facebook confirmou essas alterações, tá? Uma imagem bem feita vale mais que textos enormes. Sim, tem aquela velha frase, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Eu concordo. Quando vou mudar aqui no Periscope, sabe, quanto ao texto, mudar o quê no Periscope em relação a texto? Túlio, vale a pena? Olha, Túlio, vale a pena o quê? A quantidade de texto no Periscope, não. Eu não ouvi falar sobre esse negócio de quantidade de texto no Periscope, não. Tá? Por enquanto, eu não vi nenhuma novidade do Periscope. Eu tô vendo só o Facebook mudando cada vez mais e até para concorrer muito com o Periscope e Snapchat, que estão ganhando muito público, né? Você acha pouco texto aqui no Periscope na hora que a gente vai entrar para fazer uma transmissão ou na hora que a gente vai escrever em alguma transmissão que a gente esteja? Também acho, gente. Então, gente, essas foram as novidades de hoje, escrevendo aqui na hora. Porque assim, na verdade, se você imaginar, a pessoa que tá lendo do outro lado, se for texto demais, fica ruim para ela ler. Então, eu acho que até por isso é pouco texto, pra pessoa que tá falando com você conseguir ler melhor isso, entendeu? Então, gente, essas são as novidades de hoje, tá? Eu vou escrever melhor sobre elas, e aí, pra quem tava falando que tava com um pouco de dúvida, eu vou colocar umas imagens que vocês vão entender melhor lá no meu blog depois, é o danutaferreira.com. E aí, se vocês quiserem dar uma olhada, eu também vou escrever sobre as novidades do Message, de emissão de textos, vamos supor, na venda de eletrônicos. Hoje eu vou cedo, gente, porque essa novidade foi bem rapidinho. Eu tenho um canal no YouTube também, se vocês quiserem depois entrar para dar uma olhada. É o youtube.com/danutaferreira. E nele, toda quinta, eu faço um hangout ao vivo, tá? Eu falo, essa semana, inclusive, eu vou falar sobre como criar um blog do zero e como utilizá-lo para impulsionar seu negócio. Então, e aí vocês podem tirar dúvidas, vocês podem falar, escrever mais coisas, colocar seus comentários. Geralmente o hangout é de em média 1 hora. E aí eu falo mais e a gente vai poder conversar mais também. É transmitido aqui no Periscope, mas aí eu não fico muito de olho no Periscope. Eu fico mais de olho no YouTube mesmo, tá? Então, para quem quiser me seguir no YouTube, é youtube.com/danutaferreira. E para quem quiser ler mais sobre essas novidades, é o danutaferreira.com, gente. Então, boa noite. No próxima transmissão, eu mostro o Sansão para vocês. Se vocês quiserem voltar, vocês vão ver que ele tava aí no início chorando aqui do meu lado, mas na próxima eu mostro ele para vocês, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite. Obrigada.